Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz, amém? Quantos aqui estão animados? Dá um glória a Deus aí. As mulheres que estavam no Encontro Kids hoje, dá um aleluia aí. Aleluia, foi poderoso. 170 crianças, né? 170 crianças sendo marcadas por Deus. Poderoso, 170. Oi? Ele falou, tomara que a minha irmã acalme agora. Mas foi poderoso, amém? E daqui a algumas semanas é o nosso, amém, irmãos? Serão 170, ó, já pensou? Tem nem lugar para isso lá. Aleluia. Irmãos, quero passar para você só, rapidamente, algumas datas aqui do mês de outubro, só para você ficar ligado naquilo que nós vamos fazer, amém? Então, semana que vem, na sexta-feira, dia 15 de outubro, nós vamos fazer uma vigília aqui no prédio da igreja, mas só com os discipuladores, amém? Irmãos. Você quer ir para a vigília? Seja discipulador. No dia 16, no sábado, vai ter o evento das mulheres, né? O RL e Elas. Vai ser poderoso. Você que é menina, não pode ficar de fora, amém? Nos dias 19 e 20, nós vamos ter aqui no prédio da igreja a nossa oração por encontro, amém? Para gerar um ambiente, Deus vai fazer algo poderoso. E no dia 22 de outubro, nós faremos também uma outra vigília, mas aí agora é só com os líderes de célula, amém? Então você que é líder, você está convocado, dia 22 de outubro, nós vamos tocar o céu, amém? Você quer participar da vigília, irmão? Seja um líder. E por fim, irmãos, dia 29, 30 e 31, nós teremos o nosso encontro com Deus, amém? Quantos aqui participaram do último encontro? Levanta sua mão. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas de Deus, elas sempre melhoram. Então, crie expectativa, porque esse encontro vai ser melhor do que aquilo que nós já vivemos, amém? Então, crie expectativa em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a... Passe a mão aí no ombro do irmão que está do seu lado. Gostaria que agora você orasse por ele. Eu gostaria que você orasse para que o amor de Deus encontrasse esse irmão nessa noite, amém? Então ore por ele, ore pelo esse irmão, ore pelo que está do seu lado e declare que ele vai ser marcado nessa noite pelo amor de Deus, amém? Quero ouvir sua voz então em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós declaramos que Tu tens liberdade neste lugar. Pai, Tu tens liberdade e o Seu trono seja estabelecido entre nós. Espírito Santo, eu oro para que a graça e o amor do Senhor nos encontre nessa noite, de uma maneira surpreendente, de uma maneira sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que cada coração aqui seja tocado, seja marcado, seja constrangido pelo Teu amor. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quero ler com você um texto, está lá em Romanos capítulo 5, no verso 20. Abre aí a sua Bíblia, o seu celular. Romanos 5, 20. Olha o que a Bíblia diz. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, irmãos, esse versículo, ele causa certo estranhamento por parte de muitos irmãos. Sabe por quê? Porque se você for perguntar aí fora, ou até mesmo na sua célula, ou até mesmo você seja essa pessoa que pensa dessa forma, quem são aquelas pessoas que agradam a Deus? Aí você vai falar,
quem agrada a Deus é quem obedece a Deus. Ou quem agrada a Deus é aquele que é mais certinho. Ou aquele que agrada a Deus é aquele que é mais santinho, não é verdade? Aquele que faz tudo certo. Muitas pessoas, elas têm o conceito de que o pastor, né, ou o líder, ou o discipulador, ele está mais perto de Deus do que você. Então muitas vezes você está precisando de oração, e aí o que você faz? Em vez de você orar para Deus, você chega para o seu discipulador e fala: mano, ora por mim, mano, porque eu preciso ouvir a Deus hoje. Por que muitas pessoas pensam dessa forma? Por que você pensa que outras pessoas estão mais próximas de Deus do que você? Porque nós temos esse conceito errado, que nós trazemos muitas vezes lá de fora, para dentro da igreja, a respeito de quem é Deus, e a respeito de quem somos nós. Mas esse versículo, ele fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que esse versículo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o seguinte, sabe, que o amor de Deus, ele não se afasta de nós. Sabe, esse versículo não é uma liberdade para você pecar. O que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, Christopher, olha, Derek, se você pecar, você tem que entender que a graça de Deus, ela é com você. Se você está caminhando aqui na igreja conosco, você está caminhando na sua célula, e por um acaso você tropeçar no pecado, o que a Bíblia diz sobre isso? Olha, a abundante graça está sobre a sua vida. Então eu quero te falar uma coisa: não é os bonzinhos que atraem a Deus, não são os santinhos que atraem a Deus. As pessoas que atraem a Deus são as pessoas que precisam dele. Você pode perceber, você vai ler os evangelhos, você vai ler a história de Jesus, aqueles que atraíram o coração de Jesus não foram os religiosos. Por quê? Porque os religiosos, eles sempre achavam que estavam tudo bem com Deus. Por quê? Porque eles tentavam conquistar o amor de Deus. Eles davam o seu dízimo, eles davam a sua oferta, eles eram obedientes, e tudo isso, fazia com que eles acreditavam que eles poderiam se achegar a Deus. Mas aí então Jesus, ele começa o seu ministério, e aí ele vai lá e come com pecadores. Em outro momento, Jesus está lá com os fariseus, com os republicanos. Em outro momento, Jesus está com uma mulher adúltera. Depois, em outro momento, Jesus está com uma samaritana. E você vai perceber que as pessoas pela qual Jesus ele escolhia ficar eram pessoas que não eram merecedoras do seu amor. Por isso, se você é alguém que olha para você e fala: eu não sou merecedor. Se você é alguém que olha para você e fala: meu, aqui eu olho, eu vejo tanto defeito, eu vejo tanto problema. Sabe, Neto, eu amo a Deus, mas às vezes o mundo me atrai. Eu amo a Deus, mas sabe, eu não consigo ficar uma semana sem pecar. Quero falar, é esses que Deus encontra. Sabe por quê? A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fala para o seu irmão: a graça de Deus está sobre você. Sabe, a palavra abundar, ela significa ter algo sobrando ou saindo pelas beiradas. Então, se há uma grande quantidade de pecado, nós temos uma boa notícia, né? Há uma quantidade ainda maior de graça do Senhor disponível para você. Sabe? E por que nós precisamos entender isso? Porque Deus não nos chamou para viver uma vida de acusação ou de condenação. Deus nos chamou para viver uma vida em liberdade. Sabe o que acontece muitas vezes? Que nós queremos conquistar o amor de Deus. E aí, pelo fato de nós queremos conquistar o amor de Deus, qual que é a nossa posição? Ou qual que é a nossa atitude? Não, eu vou ofertar então tudo que eu tenho. Porque se eu ofertar, eu vou conquistar o amor de Deus. Então eu vou virar um dizimista, porque se eu dizimar, eu vou conquistar o amor de Deus. Não, então melhor, eu vou obedecer. Sabe, eu não vou pecar durante uma semana. Por quê? Porque dessa forma eu vou conquistar o amor de Deus. E aí, você vive uma vida o quê? Cheia de dor de cabeça. Porque toda vez que você tenta conquistar o amor de Deus, você olha para você e fala: não consigo. Porque sempre você vai falhar em algum ponto. Você sempre vai falhar em algum momento. Às vezes você está lá e você é líder de célula, você fala: pronto,
Deus está me amando, olha, minha célula aqui está grandiosa, 15 pessoas. Aí na semana seguinte, vai 2 pessoas na célula, aí você fala, disciplina de Deus. O que eu fiz de errado? Meu Deus, o que eu não fiz essa semana? Você entende? É uma vida de culpa e condenação, é uma montanha russa. Uma hora você acha que Deus te ama, outra hora você acha que Deus está te disciplinando. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Quando acontece algo de errado na sua vida, qual que é a primeira coisa que você pensa? Fala a verdade. O que eu fiz para Deus? Eu estou mentindo ou não? Você pensa disso, não pensa? Se segunda-feira você for mandado embora do seu emprego, o que você vai falar? Nossa, sabe por que eu fui mandado embora? Porque eu não dei o dízimo, certeza. Não é assim que muitos pensam? Se segunda-feira acontecer algo lá na sua casa, você vai falar, nossa, tá vendo? Eu devia ter ido para a célula assado, faltei no culto, tá vendo? Agora Deus está me disciplinando. Só que o problema, muitas pessoas pensam dessa forma. Só que não é esse Deus que a Bíblia mostra para mim e para você. A Bíblia mostra um Deus de amor. A Bíblia mostra um Deus de graça, sabe? Só que, como eu falei, muitos usam esse versículo de Romanos 5 como uma carta para você pecar. Tipo, então quer dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, então eu vou pecar toda hora, porque quanto mais eu peco, mais a graça de Deus vai abundar na minha vida, sim ou não? Não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que são conquistados pelo amor de Deus, eles não conseguem viver no pecado. Você pode às vezes cair, mas o dia que você cai, que você fala, eu não nasci para isso. Porque essa é a verdade, nós somos humanos. Você é homem, você é mulher, de carne e osso. É impossível você viver uma vida sem pecar. Mas aí você precisa entender, que no dia que você pecar, você tem um advogado diante de Deus. E esse advogado chama Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus. O que é ser feito justiça de Deus? Sabe, essa palavra justiça, ela vem dos tribunais. Então, ou seja, um juiz, ele vai te julgar, e a Bíblia fala que esse juiz é Deus. Nos últimos dias, em Apocalipse, você vai ler isso, que Deus, ele vai colocar diante da humanidade 3 tronos de julgamento. Um, ele vai julgar os crentes, o outro, ele vai julgar os descrentes, e o terceiro, ele vai julgar as nações. Só que nós que somos filhos, nós vamos ser julgados por Deus. Só que a Bíblia fala que nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, quando nós estivermos diante de Deus, o que o juiz vai falar? Vocês são justos. Por quê? Porque em vocês já não há mais pecado, em vocês já não há mais dívida. Então, quando Deus olha para o Derek, quando Deus olha para o Christopher, o que ele olha? Ele olha alguém que não tem mais nada a pagar. Por isso que a Bíblia fala que eu e você, nós somos feitos justiças de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus já pagou na cruz todo o pecado. Cristo Jesus já pagou na cruz todo o preço que era para mim e para você. Sabe o que é interessante? Quando um juiz, ele vai declarar uma sentença, né, naquela época, ele falava o seguinte: tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa: agora você é livre. Então, se você for ler as escrituras, Jesus ele fala, tetelestai, ou significa, está consumado, acabou. Vocês não precisam mais de nada, vocês só precisam agora crer na minha justiça. Então, você precisa ter esse entendimento. Quando Deus ele olha para você, ele vê alguém que é completamente justo. Ele vê alguém que é completamente santo. Ele olha para você, ele vê alguém que não deve nada a ele. Por quê? Porque Cristo pagou Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso que você agora pode viver uma vida sem culpa ou sem condenação. Mas muitas vezes não é assim que nós vivemos.
Por quê? Porque nós ainda queremos conquistar o amor de Deus. Muitas vezes o diabo fala para nós que nós precisamos conquistar o amor de Deus, ou conquistar algo em Deus. Então olha só, se você está aqui no nosso meio, por exemplo, e você decide, às vezes fala, olha, eu acho que não é o tempo de eu liderar. Qual que é a acusação que vai cair sobre você? Nossa, eu não quis liderar. Será que Deus me ama por causa disso? Porque eu acho que Deus ama mais o líder de célula do que aquele que não lidera. Aí o líder de célula está lá, na luta com a sua célula para crescer, multiplicar, e as coisas não estão dando muito certo. Aí o que você pensa? Nossa, Deus não está me amando, tem alguma coisa errada aqui, eu estou fazendo alguma coisa errada. Você já parou para perceber que tudo que dá errado na sua vida, você acha que é Deus tentando te punir? Você acha que é Deus tentando te castigar? Toda coisa que acontece errado na sua vida, você olha para você e fala, o que você acha que eu fiz de errado? Aí eu te pergunto, você acha que você fez alguma coisa de errado? Só porque as coisas estão dando errado? Se você já é justo, se você já é santo. Aí você fala, né, então por que as coisas dão errado muitas vezes? Porque às vezes é para dar. Simples assim. Você tem que entender que não há mais culpa ou condenação sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo Jesus te amou, te santificou e te justificou. Sabe, quando Deus olha para você, Ele vê alguém perfeitamente justo. Sabe, sem culpa, sem condenação. Por isso que a Bíblia diz que diante desse trono existe um advogado, e esse advogado é Cristo Jesus. 1 João diz isso, filhinhos, não pequeis. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o desejo de que você não peque, porque Ele sabe que o pecado destrói a vida das pessoas. Então Ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas Ele continua, se todavia você pecar, você precisa entender uma coisa, você precisa saber de uma coisa, que diante do trono de Deus existe um advogado, que é Cristo Jesus. Então, sabe, o dia que você pecar, você precisa chegar diante de Deus e falar, em nome de Jesus, eu sou perdoado. E esse advogado que está do lado do trono de Deus vai falar, esse aqui é justo, não há culpa sobre ele, porque a culpa que estava sobre ele, eu carreguei naquela cruz. Essa é a obra do Calvário que acontece comigo e com você. Então, irmãos, o que é graça de Deus? Um dia perguntaram para um grande homem de Deus, o que é graça de Deus? E ele definiu graça da seguinte forma, graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus, para Ele me amar mais. Mas graça também significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Sabe, segundo essa definição, não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Neto, e se eu dizimar? Não tem nada que você faça que Deus faça te amar mais. Mas Neto, e se eu entregar minha vida para Deus? Não há nada que você faça que mude o amor de Deus por você. Da mesma forma é o contrário. Não tem nada que você faça com que Deus te ame menos do que Ele te ame hoje. E é isso que você precisa entender, que nada pode te separar do amor de Deus. Romanos diz isso, que não há morte, não há vida, não há pecado, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, simplesmente nada, pode te separar do amor de Deus, sabe? E é nessa verdade que você e eu precisamos andar, que nós somos amados independente daquilo que nós fazemos, que nós somos amados independente daquilo, dependendo dos resultados da nossa vida, ou seja, no dia mau, no dia ruim, Deus te ama, no dia bom, Deus também te ama, no dia que der tudo errado, você precisa entender, Deus te ama, mas no dia que der tudo certo, Deus continua te amando, e essa é a verdade do Evangelho, que Deus, Ele te ama, sabe irmãos, eu sempre ouço alguns irmãos falando assim, mas Neto, você não sabe quem eu sou, Neto, você não sabe o que eu fiz, é verdade, talvez eu não sei o que você faz ou o que você fez, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sei o que Cristo Jesus fez naquela cruz, e o que Ele fez naquela cruz, basta para o seu pecado, o que Cristo Jesus fez naquela cruz, basta em relação ao amor dEle por você. A Bíblia fala que existem 4 dimensões do amor de Deus, que o amor de Deus é largo, é profundo, né? Que o amor de Deus, ele é extenso, por quê?
Porque o amor de Deus alcança tudo e a todos. Então deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que você está passando nessa noite, não sei como tem sido seus dias, não sei como tem sido as coisas na sua casa, mas quero te falar uma coisa, nada disso muda o amor de Deus por você. Nada disso. Você pode ter pecado a semana inteira, nada disso muda o amor de Deus por você. Você pode estar vivendo uma vida completamente bagunçada, nada muda o amor de Deus por você. Talvez você não tenha sido um líder tão bom assim, deixa eu te falar, nada muda o amor de Deus por você. Vira para o seu irmão e fala isso, nada muda o amor de Deus por você. Sabe, eu e você, nós merecíamos a condenação, mas Ele veio e nos deu algo que nós jamais mereceríamos. Sabe, esses dias eu estava estudando, né, algumas coisas, e estava vendo um vídeo, que é muito engraçado, porque esse vídeo é o seguinte, eram alguns irmãos culpando, julgando e condenando um crente, né, pessoas do mundo, que olhavam para esse rapaz e falavam, olha ele está pecando, olha ele está errando, olha ele, olha o que ele está fazendo, está tudo errado, ele ainda se diz cristão. Talvez você já deve ter ouvido isso. Nossa, mas você cristão, calça rasgada? Ah, irmão, não sei não, hein? Nossa, mas você é cristão e você usa alargador? Nossa, é cristão e você tem tatuagem? Provavelmente você já deve ter ouvido isso. Ou, nossa, você é cristão, você não deveria falar dessa forma. Sabe por quê? Nós somos condenados pelo diabo, nós somos condenados pelo mundo, e muitas vezes até os irmãos que estão do seu lado também te condenam. Mas você precisa entender isso, que o cristianismo é para aqueles que não merecem. E sabe qual que foi a resposta desse irmão para esses outros irmãos? Foi exatamente essa. Fala, mas a igreja é o meu lugar, porque a igreja é o lugar dos que mentem, a igreja é o lugar dos que roubam, a igreja é o lugar dos que estão errados. Por quê? Porque é lá que eu vou encontrar salvação e transformação. Sabe por quê? Porque só existe uma pessoa nessa terra que te amou quando ainda você era inimigo dele. E esse alguém é Jesus. Quando você ainda era inimigo, quando você ainda não estava junto com Ele, quando você estava lá fazendo as suas coisas erradas, Deus já tinha te amado naquela cruz. Por isso que Deus não te ama se você é bonzinho ou não. Deus, Ele decidiu te amar há 2000 anos atrás. E Ele não muda o amor dEle por nós. Então você precisa entender isso. O cristianismo é para aqueles que não merecem. Sabe, eu quero ler com você um texto, está lá em Jeremias, capítulo 31, no verso de número 3. Jeremias 31, no verso 3, olha o que a Bíblia diz. De longe o Senhor me apareceu. Sabe o que é interessante? Quando o homem peca no Éden, a Bíblia fala que Deus, Ele descia toda tarde para estar com Adão. Só que no dia que Adão pecou, Deus desceu e não encontrou Adão. Mas a verdade era que Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus fala para Adão, aonde você está? Se você tivesse acabado de pecar, vamos pensar junto comigo. Se você tivesse acabado de pecar, e tivesse a oportunidade, no momento que você pecou, de encontrar Deus, o que você acha que Ele falaria para você? O que você acha que Deus falaria para você? Eu sei que muitos estão pensando, vixe, eu não queria encontrar Deus nessa hora, não. Porque acabei de pecar, não é verdade? Mas sabe o que Deus falou para Adão? Deus fala, aonde você está? Aí você fala, Neto, por que Deus fala isso para Adão? Sabe por quê? É para que Adão, ele saiba o quão distante ele estava de Deus. Mas, não importa o quão distante Adão estava de Deus, Deus estava observando Adão.
E esse versículo ele começa falando exatamente isso. De longe o Senhor me apareceu. Quero te falar uma coisa. De longe o Senhor olha para você. De longe o Senhor tem te observado. Só esperando o momento e a oportunidade para entrar na sua vida. Só esperando o momento e a oportunidade de demonstrar o amor dele por você. E é isso que esse versículo diz. De longe o Senhor me apareceu. E depois ele diz, dizendo, pois que com amor eterno te amei. Sabe, olha essa afirmação de Deus, com amor eterno te amei. Sabe por quê? Lá em Isaías, Deus fala que Ele é o Pai da eternidade. Sabe o que é interessante? Todo amor que é terreno, Ele passa. O amor dos seus pais vão passar, porque eles vão um dia morrer. Passou. Mas tem muitos que talvez nem conhecem seu pai aqui. Ou talvez tem muitos que nem se sentem amados pelos seus pais. Tem muitos aqui que talvez foram abandonados pelos seus pais. Mas a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Sabe por quê? Porque não importa o tempo, Ele sempre será o seu Pai. Mas a Bíblia fala em Jeremias que Ele te amou com um amor eterno. Sabe por quê? Porque, como eu disse, todo o amor nessa terra vai passar. E talvez eu tenho certeza que você já viveu muitas temporadas de amor. Né? Eu, quando era mais jovem, a cada 5 minutos eu amava alguém diferente. Na escola, então, a mesma coisa. A cada 5, 10 minutos eu estava apaixonado por alguém. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você já namorou, você já se relacionou. Quantas pessoas não juraram o amor eterno para você e hoje você nem lembra onde ele está? Sabe por quê? Porque todo amor que é terreno, ele é passageiro. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele te amou com amor eterno. Deus é o único que nunca vai passar na sua vida. Pessoas podem passar, seus pais podem passar, relacionamentos podem passar, mas o único que não vai passar, que vai ficar na sua vida para toda sempre, é o Senhor Jesus. E ele termina, e com bondade te atrair. Sabe, irmão, sabe o que atrai você? É a bondade do Senhor. Você só está aqui hoje, porque um dia você foi atraído pela bondade de Deus. Você não está aqui porque você não está aqui porque você deveria, porque você foi obrigado a estar. Você não está aqui porque, nossa, se eu não for na igreja hoje, um raio vai cair na minha cabeça. Não faz isso, não é disso. Mas sabe por que você está aqui? Porque você foi atraído pela bondade de Deus. E essa é a grande diferença. Porque se você tenta conquistar o amor de Deus, você nunca vai saber se você está agradando a Deus ou não. Ou seja, você vai passar uma vida inteira tentando agradar a Deus e falhando miseravelmente. Mas se você entender que você está aqui porque Deus te atraiu, você vai entender, Ele me amou, eu não preciso fazer nada, então agora eu posso andar em descanso. Ele já me amou, a bondade dele que me atraiu, ou seja, não preciso conquistar o amor dele, ele já me amou, ou seja, eu vou andar em paz, sabendo que Deus já se agradou de mim. Essa é a grande diferença, e você precisa entender isso, por quê? Porque você precisa viver uma vida em paz, você precisa viver uma vida no descanso, você precisa viver uma vida que você entende que você é amado por Deus, sabe, e é esse amor que faz com que eu e você somos supridos. É esse amor que tira todo o vazio de dentro de nós. É esse amor que vai fazer você vencer o pecado. Sabe por quê? Porque quanto mais você se sente amado por Deus, mais essas outras coisas não te atraem mais. Você pode perceber. Você passa uma semana sem orar. Você passa 2 semanas sem orar. E aí você começa a ficar mal, ficar triste, ficar chateado. E aí quando você vai orar e você sente aquele amor, qual que é o seu sentimento? Nossa, por que eu fiquei tanto tempo sem esse amor? Sabe por quê? Porque o amor de Deus é o que supre todas as nossas necessidades. Sabe qual que é o nosso maior erro, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso maior erro é buscar preencher esse vazio dentro de nós
com outras coisas. Porque esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Deixa eu te falar, hoje eu sou casado, e eu achei que um dia o casamento ia suprir essa necessidade dentro de mim. Mas no dia que você casa, na primeira noite você fala, tipo, é isso aqui? Casei mesmo, e agora? Por quê? Porque você entende que não é aquilo que te supre, o que te supre é a presença dEle. Sabe, você pode conquistar, talvez você tenha sonhos, e você precisa ter sonhos. Tem o sonho de comprar um carro, aí o dia que você compra o carro, e aí? Aí você fala, comprei, é isso aí. Por quê? Porque o carro não vai te suprir. O dia que você comprar uma casa, você vai comprar a casa, vai ser muito jóia, top. Mas você vai entrar na casa e vai falar, e agora? Sabe por quê? Aquela casa não vai te suprir. A única coisa que preenche o vazio que existe dentro de nós é a presença de Deus. Por isso, que quando você muitas vezes se afasta de Deus, você sente esse vazio, e nada pode suprir esse vazio. Por que você está aqui essa noite? Ou por que você se converteu um dia? Por que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Sabe por quê? Porque você tem um vazio, e você tentou suprir esse vazio em vários lugares. Você tentou suprir esse vazio em namoros, você tentou suprir esse vazio na balada, você tentou suprir esse vazio nas suas amizades, você tentou suprir esse vazio em vários lugares, e nenhum desses lugares supriu esse vazio. Só que um dia que você encontrou o amor de Deus, esse vazio foi suprido dentro de você. Sabe por quê? Porque é somente Ele que pode te suprir. Nada nessa terra pode suprir a necessidade que há no seu coração, de ter um Deus que te ama, que tem um Deus que cuida de você, que tem um Deus que zela por você, que tem um Deus que te assiste de perto, te assiste de longe. Por quê? Porque a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Oh, irmãos, Deus é muito bom. Aleluia. Sabe, a graça de Deus, ela é uma coisa muito louca. Sabe por quê? Porque diante de toda injustiça, sabe, nós queremos uma punição. Então, por exemplo, se você pegar alguém roubando algo, qual que vai ser o seu sentimento? Ele precisa ser punido. Se você pega alguém fazendo algo de errado, qual que é o seu sentimento? Ele precisa ser punido. Sabe, e não é diferente. Sabe por quê? Porque diante de toda injustiça, eu e você, nós achamos que um preço precisa ser pago. Então, eu vivi num tempo, a gente brinca, né, que é o tempo da lei. Há alguns anos atrás, tem um pessoal mais velho aqui que viveu esse tempo. Estava conversando com o Marcos essa semana, né, que era o tempo da lei. Né, a gente está contando algumas histórias do passado. Irmãos, eu vivi um tempo da lei que era o seguinte, teve um dia que eu faltei no curso de maturidade no Espírito. E meu discipulador quase me bateu. Porque eu faltei no curso de maturidade no Espírito. E ele chegou em mim, mano, ele me pegou por aqui e falou, irmão, por que você faltou? Eu peguei esse tempo. Por quê? Porque eu errei. E as pessoas achavam que por conta do meu erro, um preço precisava ser pago. É o famoso banco, não é verdade? Porque o dia que você erra, você precisa ir para o banco. Por quê? Porque você precisa pagar um preço pelo que você fez. Por quê? Porque diante de toda injustiça, nosso desejo é que as pessoas paguem um preço por aquilo. Irmãos, isso acontece até os dias de hoje. Sabe por quê? Você pode pegar, se você pegar dois líderes conversando, o que os dois estão falando? Está vendo? Ó, aquele ali, ó, não está fazendo as coisas direito, não. Mas está abrindo o culto. Como pode, né? O cara não está fazendo nada direito, abre o culto. Sabe o que é isso? Por quê? Porque você vê o cara está fazendo as coisas erradas, você fala, ele precisa pagar um preço. Você acha? Ele não pode estar lá, porque ele precisa pagar um preço primeiro. Por quê? Porque diante de todo erro, de toda injustiça, o nosso desejo é que um preço seja pago. Mas essa é a lógica de Deus. Por quê? Porque a graça, ela é baseada no preço que Jesus pagou na cruz. Ou seja, tudo foi pago, e Deus não nos cobra mais coisa alguma. E essa é a lógica inversa, porque o mundo está dizendo, o Derek precisa pagar um preço,
ele está mentindo, ele está roubando. Do outro lado, Deus está falando, mas ele é perdoado. Ele é amado. Por quê? Porque a lógica do reino de Deus, ela é inversa. Enquanto você está aqui, sendo condenado pelos seus erros, Deus do outro lado, Ele está te amando, mesmo diante dos seus erros. Isso é loucura. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho, ele é loucura, que o Evangelho muitas vezes vai ser escândalo. Por quê? Porque o Evangelho é aquele que chega nos presídios, que chega nas prostitutas, que chega naquele que faz coisa errada, para dizer, Deus te amou. Irmãos, vamos ser sinceros, talvez nosso pecado não seja tão grande quanto o de um ladrão, enfim, mas nós temos os nossos pecados, e Deus nos amou da mesma forma, sabe, por isso que você precisa olhar para Deus, e olhar para esse amor, e dizer, eu não merecia, mas Deus me deu, eu não merecia a tua graça, mas Deus me deu, sabe, olha o que a Bíblia diz em João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Sabe, tem um filme, eu não sei se você já assistiu, chama O Último Imperador. Os irmãos já assistiram esse filme? Quem já assistiu? É bem antigo esse filme. Aí você cagueta a sua idade agora. Olha lá, ó. Esse filme, irmãos, conta a história do último imperador da China. Só que o que acontece? Esse imperador, ele era uma criança ainda. Ele era uma criança, mas ele era o último imperador da China. E aí o que acontece? Toda vez que o imperador errava, né, ele deveria ser punido. Essa é a lei. Toda vez que o imperador erra, ele precisa ser punido. Só que o que acontecia nesse filme? Toda vez que o imperador errava, alguém era castigado no lugar dele. Ou seja, toda vez que o imperador ele fazia alguma besteira e precisavam castigar alguém, castigavam uma outra pessoa, não ele. E deixa eu te falar uma coisa, é isso que Jesus faz por nós. Mesmo quando você erra e você merecia o castigo, Deus fala, eu já apanhei, eu já cumpri o castigo, eu já fui para a cruz por conta desse pecado. É isso que Deus faz conosco. Da mesma forma que esse filme, ele mostra, sabe, o zelo que as pessoas tinham pelo imperador, a nossa história mostra o zelo que Deus tem por nós. Por quê? Porque já não há mais culpa, condenação, já não há mais castigo sobre mim, sobre você. Porque sobre a cruz do Calvário, Deus levou todas as coisas. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero contar duas histórias para você. Eu quero ler com você primeiro um texto, lá em Lucas capítulo 15, do 1 ao 7, olha o que a Bíblia diz, e aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus uma parábola, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-se põe-a sobre o ombro, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que pelas 99 justos, que não necessita de arrependimento. Sabe, deixa eu fazer uma pergunta para você, se você tivesse 100 ovelhas, e uma se perdesse, você deixaria as 99 para procurar uma que se perdeu? Sabendo que as 99 poderiam fugir, que as 99 poderiam ser devoradas por lobos, sabendo que tudo poderia acontecer, porque você não estava ali para cuidar. Você faria isso? Provavelmente nós não faríamos. Mas foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. A Bíblia fala que Jesus deixou a sua glória para vir nos buscar. É exatamente isso que Deus faz conosco. Jesus, a Bíblia fala que Ele deixou tudo que Ele tinha. Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua majestade, Ele se tornou homem, se tornou servo, né? Sofreu aquilo que eu e você nós sofremos, simplesmente para nos salvar. Esse é o amor de Deus.
Mas também há uma outra parábola, na verdade, uma outra história que a Bíblia conta, que também mostra o zelo e o amor de Deus por nós. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 12. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Sabe o que é interessante? Jesus, ele não estava simplesmente olhando a oferta, mas Jesus, ele tem um raio-x, que ele consegue observar o nosso coração. E essa história dessa mulher, ela mostra que Jesus, ele se importa com aquilo que você passa. Porque como que Jesus sabia que aquela mulher era pobre? Porque ela deu 2 moedas? Talvez ela estava num dia mau, por isso que ela só deu 2 moedas. Mas porque Jesus, ele consegue observar não somente o exterior, mas ele consegue observar o seu coração. E Jesus é alguém que quer cuidar do seu coração. Sabe? Porque até hoje nós damos testemunho sobre essa mulher. Sabe por quê? Porque ela foi mencionada nas Escrituras. Porque a Bíblia, Jesus, ele fala dela com grande testemunho. Jesus fala dela como um exemplo para nós. E eu sei que esse texto muitas vezes é usado em momento de oferta, porque você precisa ofertar o que você tem, assim como essa viúva, sabe? Mas essa história, ela vai muito além da oferta. Essa história, ela mostra que não importa se você é alguém grande ou se você é alguém pequeno, se você é alguém que tem muito ou você é alguém que tem pouco. Essa história mostra que Deus olha para o seu coração, e é com isso que Deus se importa. Às vezes você está aqui e você é líder de célula, e às vezes você é como essa viúva pobre. Enquanto muitos aqui estão apresentando grandes frutos, você não tem apresentado nada. Às vezes você está aqui e você fala: eu não tenho feito realmente muito para Deus. E aí você olha na sua célula e você vê muitas pessoas envolvidas, fazendo muitas coisas para Deus. E aí você fala: nossa, mas esses irmãos estão dando muito, eu não estou dando nada. E aí qual que muitas vezes é o nosso sentimento? De culpa e condenação. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não olha para aquilo que você está dando. Jesus não olha só para os seus frutos. Jesus não olha só para o quanto você tem ofertado. Mas Jesus olha para o seu coração. Então não importa se o que você tem dado é pouco. Deus olha o seu coração. E Ele se importa com o seu coração. Sabe, esse é o Deus de amor. Esse é o Deus que se importa comigo e com você. Fala assim para o seu irmão: Deus se importa com você. Sabe, irmãos, eu quero ler com você, na verdade, todos conhecem a parábola do filho pródigo. E a terceira parábola que eu quero falar, e todos conhecem essa história. Só que essa história você conhece como a história do filho pródigo. Mas você sabe que a história não quer focar no filho. A história tem como intuito focar no amor do pai. Eu quero ler essa história com você. Olha o que a Bíblia diz, lá em Lucas 15, a partir do verso 11. E certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo de modo dissoluto. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos, e ali desejava ele fartar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura,
e eu aqui morrendo de fome. Deixa eu só parar aqui rapidinho, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós, muitas vezes vivemos como filho pródigo, sabia? Você vem aqui, você experimenta de Jesus, do amor de Deus, mas logo você volta para a vida que você tinha antes. E uma vez eu estava com um grande pastor e ele me ensinou algo muito poderoso. Ele falou, sabe qual que deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser para que as pessoas caiam em si, da mesma forma que o filho pródigo caiu. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, o que ele falou? Na casa do meu pai há cuidado, na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai há amor. Mas aqui não há. Sabe, essa deve ser a nossa oração para os filhos que estão perdidos, para que eles caiam em si, para que eles percebam que somente na casa do Pai eles vão ser amados, supridos, e somente na casa do Pai há cuidado sobre a vida deles. Vamos continuar aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que é interessante? O filho pródigo, ele não queria ser tratado como filho. O filho pródigo queria ser tratado como um trabalhador. Sabe por quê? Porque o filho pródigo queria merecer o amor do pai. O filho pródigo, ele falou, eu errei com o meu pai. Como que eu vou conquistar o amor dele? Trabalhando. Muitas vezes essa é a nossa postura. Você quer trabalhar para receber o amor de Deus. Aí você vem para a igreja e fala, não, eu não sou filho, eu vou ser um trabalhador. Sabe por quê? Porque eu preciso conquistar o amor do meu pai. Só que aí, sabe o que o pai faz? Olha o que o pai faz, olha que bonito. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda a ele longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe nele o anel e lhe dai as sandálias, e trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Sabe o que é interessante? Se você for ler a Bíblia, lá em Êxodo, a Bíblia vai falar o seguinte, que um senhor, ou um senhor de idade, um cidadão israelita, ele não poderia levantar as suas vestes. Você sabia disso? A lei de Moisés, ela diz duas coisas, irmãos. Que um senhor de idade, ele não poderia levantar as suas vestes, ou seja, um homem, ele não poderia mostrar as suas pernas. Essa é a primeira coisa que a lei de Moisés diz. A segunda coisa que a lei de Moisés diz é o seguinte, que o filho que desonra a casa do pai, ele deveria ser morto pela lei de Moisés. Então olha só que situação nós temos aqui. Nós temos um filho que está voltando para a casa do pai, e ele pode ser morto, e nós temos um pai que ele não pode mostrar suas pernas. Por quê? Porque senão ele seria condenado também. E sabe o que o texto diz? A Bíblia diz que o pai levantou as suas vestes e correu até o filho. Ou seja, quando o pai viu o filho vindo, ele não calculou absolutamente nada. Ele simplesmente falou, eu vou correr até o meu filho, para guardar o meu filho. Ninguém vai tocar nele, ninguém vai matar o meu filho, e se condenarem a mim, não tem problema, que condenem a mim, mas não o meu filho. É isso que essa parábola conta, que o pai, ele se importou mais com o filho, do que com ele mesmo. E sabe quem é esse pai? É Jesus. Porque Jesus, ele falou, não condenem o meu filho que está voltando, condenem a mim. É exatamente isso que Deus fez. Porque esse pai, ele seria condenado, por quê? Porque ele quebrou a lei. Mas ele falou, não condenem o meu filho, condenem a mim. E é isso que Deus fez. Jesus veio e ele falou, não condenem o meu filho, condenem a mim. E por isso que eu e você hoje, nós podemos falar
nós podemos ver nessa história a minha e a sua vida. Porque quando você voltou, sabe o que o Pai te deu? O Pai te deu uma roupa, o Pai te deu um anel e o Pai te deu uma sandália. Sabe o que significa? O Pai te deu uma nova vida, uma nova história. O Pai te deu esperança na cruz. Aleluia. Sabe, irmãos, essa é a graça e o amor de Deus. E a equipe de louvor, ela pode subir? Aleluia. Fala assim para o seu irmão: Deus não desiste de você. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É engraçado porque quantos aqui já foram evangelizados por alguém? Levanta a sua mão. Sabe o que é engraçado? Quando as pessoas vão nos evangelizar, elas falam do amor de Deus para nós, não é verdade? Deus te ama, né? Deus morreu por você e tudo mais. Aí você se converte. Você se converteu pela graça, você se converteu pelo amor. Aí você vem para a vida da igreja, e aqui que você começa a viver pela lei. Isso é muito louco, sabe por quê? Porque você foi salvo pela graça. Mas aí você acha que agora que está vivendo na casa do Pai, você esquece um pouco da graça e volta a viver na lei. Então, muitas vezes, o mesmo amor pela qual nós fomos conquistados, não é o mesmo amor que faz com que a gente permaneça. Por isso que você precisa entender que Deus, Ele não desiste de você. Você pode perguntar para a maioria dos desviados aí fora: irmão, por que você desviou? Por que você saiu da igreja? A maioria vai falar: sabe por quê? Porque era muito pesado para mim. A religião é muito pesada. Sabe, as coisas são muito pesadas. E eu costumo dizer isso para minha esposa. Eu falo para ela: amor, nós como líderes, nós precisamos ter muito cuidado com algumas coisas. E uma delas é a lei. Sabe por quê? Porque o diabo, ele já te condena. O diabo já traz um peso sobre a sua vida. O mundo faz a mesma coisa. E eu falo para ela: nós não podemos ser essa terceira pessoa que condena, que pesa. Eu falo para ela: a nossa liderança sobre os nossos discipuladores, sobre os líderes, precisa ser uma liderança de graça, de amor, algo que seja leve. Sabe por quê? Porque nós fomos conquistados pela graça. Mas muitas vezes, nós não conseguimos permanecer na casa do Pai, por conta da religião, por conta da lei, por conta da condenação. Sabe, muitas vezes, nós olhamos para o irmão, que ele ainda está num processo de transformação. Ele ainda peca, ele ainda erra. E às vezes a gente condena isso, mas a gente não entende que tem alguns irmãos que eles vão ir mais rápido do que outros. Mas a graça de Deus não desiste de ninguém. Às vezes você está aqui, você olha para a sua vida e fala: eu estou há tanto tempo na igreja, e eu não tenho crescido, não tenho rompido, às vezes não tenho avançado, não tenho sido transformado, eu quero desistir, não dou conta de viver com esses irmãos. Eu quero falar uma coisa para você: você até pode desistir, mas Deus não desiste de você. Deus vai ser alguém que vai te perseguir todos os dias da sua vida. Tem uma história de um pastor que ele falou: cansei dessa vida, cansei porque eu cuido dos irmãos e os irmãos não cuidam de mim. Eu dou a minha vida pelos irmãos e os irmãos não retribuem, só reclamam de mim. Então eu cansei dessa vida. E aí ele conta que numa noite ele se arrumou, colocou a sua melhor roupa, colocou o perfume e foi até uma balada. E lá ele estava sozinho nessa balada.
E aí, de longe, ele observa uma mulher. E a mulher está olhando para ele, e ele está olhando para a mulher. E aí ele fala: pronto, é agora. Eu vou chegar nessa mulher. Só que ele estava todo desengonçado, né? Nunca fez isso, fazia muito tempo. E aí ele falou: não, vou tomar uma atitude, eu vou até ela. E aí ele conta que ele começou a caminhar até essa mulher. E ela olhando para ele, ele olhando para ela, falou: mano, já era, esquece. E aí ele falou que na hora que ele chegou perto assim, a mulher olhou para ele e falou: pastor, você aqui? E aí ele ficou surpreso, ele falou que ficou sem reação. E a mulher começou a chorar. E ela falou: realmente Deus não desiste de mim, porque você veio me buscar essa noite. O pastor tinha ido buscar a mulher? Não. Mas isso é para mostrar que mesmo que você decida desistir de Deus, Deus não vai desistir de você. Ele sempre vai arrumar situações para lembrar quem você é. Ele sempre vai arrumar situações para lembrar qual é o seu chamado. Deus nessa noite, Ele lembrou o pastor: você é pastor, você tem ovelhas. E Ele lembrou daquela mulher: tá vendo? Eu trouxe o seu pastor até aqui, porque para cuidar de você, porque eu não desejo de você. Quantas vezes você não estava triste, não estava desanimado, pensando em desistir, e aí você encontra o irmão na rua? Ou no dia que você está pensando em desistir, naquele dia, exatamente, alguém te liga, alguém te manda uma mensagem diferente. Sabe o que é isso? Você pode até tentar desistir de Deus, mas você precisa ter isso no seu coração: Deus não desiste de você. Sabe, e isso é muito interessante, porque o amor de Deus, ele é grande. Porque naturalmente falando, nenhum homem pode amar como Deus ama. Tudo tem limite. Se eu ouço vários não na minha vida, você acha que eu vou ficar correndo atrás daquela pessoa? Claro que não. Mas deixa eu te falar uma coisa: quantos nãos nós já dissemos para Deus, e Ele ainda continua nos amando? E sabe o que é mais gostoso e interessante? Que Deus, Ele nos ama, e Ele não quer nada em troca. Você não vai ser mais amado porque você dá dinheiro. Se alguém um dia te falou isso, ele mentiu. Você não vai ser mais amado porque você é líder de célula, discipulador, pastor. Se alguém um dia falou isso para você, ele mentiu. Sabe por quê? Porque Deus não pede nada em troca. Ele simplesmente te ama. Mas deixa eu te falar uma coisa. É verdade que você tem que vir do jeito que você é. Isso é verdade, isso é bíblico. Venha como você está. Mas deixa eu falar uma coisa: aqueles que estão em Cristo, eles vêm como está, mas eles são totalmente transformados por esse amor. Você pode vir como você está, sujo, bitimbado, mas por conta desse amor, você vai sendo transformado. Você vai sendo podado por Deus. Deus vai te dando novas vestes, sandálias, vai te colocando um anel. Sabe por quê? Porque isso não é fruto do seu trabalho. Deixa eu te falar uma coisa: a sua transformação não é fruto do seu trabalho. A sua transformação não é fruto do seu esforço. A sua transformação, ela está ligada ao quanto você sabe que é amado por Deus. Você precisa entender isso. Deus, Ele não desiste de você. A graça de Deus te alcançou, te fez justo, e Ele te amou com tudo que Ele tinha. Quantos aqui conseguem compreender a graça e o amor de Deus? Dá um glória a Deus. Ok. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você então? Qual é o seu nome? Sabe o que é interessante? Quando nós temos ciência da graça e do amor de Deus,
a nossa identidade ela muda. Então deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você? Você é o que o mundo diz que você é? Que o mundo pode olhar para você e falar: olha, pecador. O mundo pode olhar para você e falar: olha, gordo, magro, preto e branco, pobre, rico. O mundo nos julga de várias maneiras. O mundo nos julga pela roupa que nós vestimos. O mundo nos julga pela nossa cor. O mundo julga pelo seu peso. Só que tem gente que abraça essa identidade. Não, já que o mundo está dizendo isso, é isso que eu sou. Às vezes, nós abraçamos a identidade que o diabo diz sobre nós. Então às vezes você olha para você e fala: nossa, eu não vou dar em nada nessa vida. Eu sou um perdedor mesmo. Olha a minha vida, olha onde eu moro, nada dá certo. Já fiz 20 entrevistas de emprego e não deu certo. Toda vez que eu tento fazer algo dá errado. Acho que o diabo tem razão mesmo. Eu sou um perdedor. E sabe o que acontece? Muitas pessoas abraçam essa identidade. Mas certo dia nós precisamos, sabe, irmãos, ter revelação da nossa identidade e no que Deus diz ao nosso respeito. O Evangelho de Mateus, Mateus se apresenta como Mateus, um ex-republicano. No Evangelho de Lucas, ele apresenta os discípulos ali como simplesmente discípulos. O Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, mas ditado por Pedro, ele escreve sobre Pedro de maneira natural. Quem era Pedro? Pedro era Pedro. Mas aí você olha o Evangelho de João e você percebe algo diferente. Você percebe que existia um discípulo que ele olhava para ele e ele falava: eu não sou o que o mundo diz, eu não sou o que o diabo diz, eu sou o que Deus diz. Era João. Olha o que a Bíblia diz em João 13, 23, em João 22, em João capítulo 21, verso 7, e em João 21, 20. 4 vezes João se apresenta da seguinte forma: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Sabe o que é interessante? Você não consegue perceber nos evangelhos Deus falando que amava ele. Ele que se apresentava dizendo: eu sou amado por ele. Sabe o que é isso? É alguém que tem a consciência da sua identidade, que não importa o que o mundo diz, não importa o que o diabo diz, não importa o que a lei diz, todas as vezes que ele se apresenta, ele fala: eu sou aquele a quem Deus ama. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você? Você tem essa consciência de que Deus te amou, que Deus te perdoou, que Deus te justificou? Porque se você tiver essa consciência, você precisa agora começar a caminhar por essa identidade. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Porque quando o mundo vier te condenar e falar da sua roupa, e falar do seu comportamento, e falar que você está fazendo as coisas erradas, você tem que virar para essas pessoas e falar: sabe, eu não sou mais o Henrique, eu não sou mais o Derek, eu sou aquele a quem Jesus ama. Quando o diabo vir te atacar, vir dizer coisas sobre você, você precisa virar para ele e falar: eu não sou mais o Ignis, eu não sou mais o Caio. Diabo, eu sou aquele a quem Jesus ama. Quando as dificuldades da sua vida aparecerem, quando a célula não frutificar, quando o desemprego bater na sua porta, quando a falta de recurso financeiro tiver perto de você,
Você precisa olhar para essa circunstância e falar: nada disso me abala, porque eu sou aquele a quem Jesus ama. Deixa eu te falar uma coisa. E aqueles que se sentem amados por Deus, eles vivem em paz, eles vivem em confiança, eles vivem uma vida alegre. Sabe por quê? Porque eles sabem que porque eles são amados, eles serão cuidados por Deus. Porque eles são amados, eles serão guardados por Deus. Porque eles são amados, nada pode tocar a vida deles mais. Por isso eu te pergunto nessa noite: quem é você? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.